Vamos falar com o Frederico Teixeira. Gostamos sempre de ter cá o Frederico. Gostamos sempre de ter o Frederico, que é ortopedista, e que vai nos falar do pé plano na criança. valgo. É o pé chato, homem. O pé plano valgo é um pé chato. Exatamente. Plantar interna. E o pé chato é quando essa arcada não existe ou está muito diminuída. O que o doutor acabou de dizer foi que todos os pés têm uma curvinha. É. Os pés que não têm curvinha são os pés São chatos. planos. Por exemplo, quando os bebés nascem, todos os bebés têm pé plano. Se olharem para o pé de um bebé, Pois tem. às vezes até tem uma curvinha ao contrário, pois para tem. fora. Pronto, isso é perfeitamente Está ali, normal. olha ali. Os Exatamente. bebés, pé plano. Pronto. Estão a ver que Este é um o pé bebé que- plano é quando se apoia a arcada interna no chão. Aquela arcada, na maior parte das pessoas, Já não não se é um bebé. apoia no chão. Já não é um bebê, isto é uma criança já. já nem- Sim. Mas até aos 3 anos é normalíssimo terem Terem um pé o pé chato. Pronto. Não, até aos 3 anos ninguém fica preocupado de ter um pé chato. A partir daí, progressivamente, à medida que vão desenvolvendo a musculatura do pé, mais ou menos até a adolescência, este pé pode regredir. Portanto, o que se impõe, e normalmente, quando falamos de crianças, temos de falar sempre para os pais, porque são os pais que nos... Mas, doutor, qual é o problema de ter o pé chato? Há uns anos atrás, achava-se que isto era patológico. Portanto, havia uma forma ideal do pé. Hoje em dia sabe-se que isto é uma variante do normal. Portanto, não há um problema. Mas isso é importante, olha, vês, isso é importante. 95% dos pés chatos não têm problema nenhum. Embora exista uma Até é melhor para nadar, são barbatanas. E antigamente era para fugir à tropa. Pois é. Mas isso é um erro. Porque sabe-se hoje em dia que há muitos atletas medalhados olímpicos com o pé chato. Portanto, achar que o pé chato é uma desvantagem, depois haver pessoas que ganham medalhas olímpicas na maratona com o pé chato, acho que é ridículo. Não é? É ridículo, claro. Agora, pode, digo eu, enfim, na minha ignorância, que provavelmente esta posição do pé pode trazer outros problemas aos joelhos, se calhar à anca. Nós Não temos sei, de digo distinguir eu. duas coisas. O que é Sim. o pé plano flexível e o estático. Ou seja, Certo. uma criança que tem este pé, mas quando se põe em bicos de pés, os calcanhares vão para dentro, chama-se isto o pé plano dinâmico, é perfeitamente normal. E na maior parte dos casos até a adolescência vai desaparecer, não é fonte de problemas nenhuns. O pé plano estático, aquele que quando a criança se coloca em bicos de pés e continua com os calcanhares virados para fora, esse é que normalmente há um defeito orgânico. Por exemplo, nós chamamos uma barra társica. São dois ossos que estão colados um ao outro por um defeito no desenvolvimento e que originam esse defeito. Isso é que é patológico, pode dar dores, pode dar dificuldade em andar, as crianças caem com frequência. E a distinção entre estas duas entidades é que é fundamental. Muito bem, portanto é preciso que as nossas crianças, desde muito pequenas, vão ao ortopedista. Faz parte, os próprios pediatras fazem este rastreio. Eles estão orientados para isto e fazem este rastreio, este pequeno teste, que é pôr a criança de costas para nós e pedir para ela se colocar de bicos de pés. Mesmo que tenha o pé plano, como nós vimos na imagem, com os calcanhares assim virados para fora, se eles com os bicos de pés virarem para dentro, são pés planos dinâmicos, ficamos logo mais descansados. Mas o que é certo é que antigamente, quando se tinha pé chato, tentava-se corrigir, não era? É com uma forma de tortura moderna chamada botas ortopédicas. Era uma coisa terrível. A única vantagem que tinha era por causa do bullying, porque é muito difícil bater num miúdo com botas ortopédicas, que aquilo é cada pontapé. Mas depois, com o tempo, havia botas ortopédicas até mais engraçadas. Sim, Eu lembro, mas não comprava servem umas de para o nada. meu filho que eram giríssimas. Mas não servem de nada, Sim. basicamente. Não servem nada, mas eram giríssimas, castanhas, giras. Sim, mas botas normais, giras. O teu filho andou com botas ortopédicas. Andou, tem 3, 4 anos, andou. Coitado do Vasquinho. 3, 4, 5 anos. Coisa de andou. pé chato. Uma pequena correção, não era bem pé chato, era uma pequena correção. Andava com armaduras nos pés. coitado. Não. Umas palmilhas, Era com uma força coisa da arcada muito interna. simples. Na altura não Ias faz algum mandar sentido. fazer a uma sapataria ali em Lisboa, na Baixa, no Cochique, e a gente ia lá mandar fazer aquilo. Para o pé plano, ou pé chato, sabe-se hoje em dia que não tem interesse nenhum. Usar botas ortopédicas. Nada, zero. É uma coisa que caiu em desuso já há muitos anos e não faz sentido. Haverá outros problemas que pode ter Então, hoje em dia, relevo. como é que se corrige o pé? Coisas muito simples. Sim, por exemplo, incentivar a criança a andar descalça e em terrenos irregulares, de forma a desenvolver a praia, relva, até coisas saudáveis, e que desenvolve a musculatura do pé. Se isso não for suficiente, o uso de umas palmilhas que são feitas à medida, normalmente por podologistas,
é o aconselhado, até porque a criança pode usar qualquer calçado e é só colocar a palmilha por dentro. E naqueles casos muito raros que eu disse que pode haver um defeito que origine o problema, pode haver uma cirurgia necessária, mas é absolutamente A cirurgia, porque, invulgar. vamos lá ver, se não há problema nenhum, e se o problema é ficarem com os pés... Esse é no Sim, dinâmico, no não é? do dinâmico. No pé plano, rígido, se houver uma barra, o que nós temos de fazer é partir esse ossinho que está Lá vem mais você. entre Lá os vem o dois. homem Isso com com que os idade? martelos. Normalmente a partir dos 12, 13 anos. Portanto, deixa-se fazer o desenvolvimento Exatamente. e depois é que se faz essa, enfim, essa Normal- correção. exatamente. Assim na adolescência. Ah, mas um osso tem que se partir para pôr no sítio, isso é lógico. É? Querias fazer como? Não queria fazer de maneira nenhuma Aquecias o mesmo. osso, ele ficava maleável. Não, pensei que pudesse ser, sei lá, através de qualquer, sem ir lá partirem Como? os Como? ossos. Mas eles gostam disto. Estes homens no fundo, pode-se. no fundo, qual é a diferença entre um ortopedista e um mecânico de automóveis? Nenhuma. Nenhuma. Não é? Estes arranjam o esqueleto do que os outros do carro. Muito Estes bem. É mais fácil arranjar um carro. Isso acredito, não é? Isso. Tem um manual de instruções mais explícito. O resto arranha. Não dramatizes, porque não é assim. Hoje em dia são técnicas muito aperfeiçoadas. Eu nunca parti É um osso. pior ir ao dentista. Olha, eu preferia ir operar Ainda é um pé novo. que ir ao dentista. Não, mas há muita malta que parte. És doida. Há muita malta que parte de ossos. Eu nunca parti nenhum osso. Tenho quase 50 anos, nunca parti um osso. Já partiste? O pé, ou a perna, ou o braço? Não. Nunca parti nada eu. É uma questão Não. de sorte ou azar também, neste caso, não, é? Ah, eu E arrisquei. olha- Não, mas parti 7 vezes a cabeça. Olha que andei muito de mota, eu a conduzir. Andei. Ui, Jesus! Essa é que eu não sabia. Estás a Ainda gozar. tenho aqui cicatrizes. Ó, isto é de mota. Tu não podes andar de moto. Sim, tenho a carta Mas de condução de isso é um mota. perigo a toda a hora. Mas eu atualmente não ando de mota. Claro que não. Mas senão- sempre senão fui uma mandava vir buscar motoqueira. com um colete de forças. Sempre fui uma Se andasses motoqueira. Oh, Maia, Sim. tens juízo? Olha, comecei por ter uma Raleigh, que era uma acelera, quando tinha 14 anos. Com 16 tive uma Vespa e conduzo até 3,5. A partir daí não tenho força. Pronto, mas até uma 3,5 eu conduzo. Põe-me aí, quando tu quiseres. Tu estás maluca, só uma vez na vida eu ia fazer uma coisa dessas. Então, por isso é que o meu filho teve moto O e eu não facto me de ter importei. pé chato pode dar dores simples, só pelo facto de ter o pé assim ou não? Sim. Pode. Dores, Isso é que é chato. uma marcha anormal, a tendência para cair, ter menos capacidade para desempenhar algumas atividades desportivas, mas é invulgar, não é regra. Não é? Quem olha para uma criança com um pé chato pensa imediatamente que há ali algum problema que urge corrigir, e sobretudo os pais, não é? Mas muitas vezes, para além da estética, não é? Que não é de facto. Nas não é? meninas é capaz de ser pior, pois ficam com uma perninha feia, não é? Mas na maior parte das vezes corrige. Pois. Não é? Agora, tirando a parte estética, a maior parte das vezes não há Zero. problema nenhum. Não há dores. Os pais vão diretamente Mas olha que é a assim... queda do mito. Para mim, é a queda do Pois. mito. Eu não fazia ideia nenhuma que isto do pé chato já não tinha problema nenhum. Então não tinha que ser. Pois, não tem em alguns que casos, nem de tinha que ser facto, é corrigido. importante A maior distinguir parte, isso. a percentagem de pessoas com pé chato é muito alta ou não? Não. É mínima. É. E dentro dessa mínima percentagem de pessoas com o pé chato, as que têm problemas ainda... Menor ainda, sim, Estamos a é falar de altamente muito pouca invulgar. É. O que é importante, e imagino que para os pais que estão preocupados com este problema, é importante perceber que até aos 3 anos não vale a pena preocuparem-se com nada. Certo. Até aos 3 anos, esqueçam, é normalíssimo. A partir dos 3 anos, estar atentos, não é? E normalmente as crianças têm pé plano, esse pé plano vai desaparecer até à adolescência. Se fizerem aquele teste de dinamismo e for um pé dinâmico, já ficam mais descansados. E se tiverem alguma dúvida, devem recorrer a um ortopedista, fazer pequenos testes físicos. Se houver dúvidas, há alguns exames que se podem fazer. E aqueles que têm um problema orgânico, aí sim devem pensar em tratar-se. A vasta maioria das pessoas não precisa de tratamento específico. Portanto, o pé plano é uma coisa por si só, não é consequência de nada. Não. Portanto, não tem o pé plano porque tem qualquer problema na anca ou no joelho ou nada disso. 95% dos pés planos são variantes do normal, são crianças perfeitamente normais, sem Bem, problema nenhum. Viste? Os ortopedistas também fazem urgências, não é? Porque a malta quando vem dos acidentes são vocês que põem muita coisa no sítio. Sim, sim. A ortopedia é daquelas especialidades básicas numa urgência. Não é? Tem que ser. Olha, esta noite deve ter havido muitas urgências na ortopedia de São José, de Santa Maria, de São Francisco Xavier e por aí fora. O doutor teve de urgência? Não. Não, graças a Deus. Pronto. Mas deve ter havido muito, como sabes, também houve Não, até confrontos porque em Lisboa, não o é? doutor do Porto, a ter que endireitar
tipos com fato estranho do Benfica, mas já disse sempre. Não, eu mantinha-me profissionalmente, Claro, só não sim. usava anestesia. Claro. Por acaso, o doutor, porque nós conhecemos sim pela sua cara, era completamente impossível fazer isso. Mas pronto, mas podia ter, enfim, podia-lhe perpassar pela mente, mas não acredito que fizesse. E sabe o que é que eu não acredito que fazia? Não, só na dúvida, só na dúvida. Não. Este tem que Porque levar ou o não? doutor tem Olha, um não. bom coração com os animais que jamais faria mal a um ser humano. Quem trata bem os animais, trata ainda melhor o seu semelhante. Portanto, podia-lhe passar pela cabeça. Agora fazer não fazia. Doutor, muito obrigado, um gosto enorme